Olá, sou o Saulo Gilmar Silva Filho, estudante de Engenharia Mecânica pela Faculdade de Pitágoras de Londrina. Irei apresentar a defesa do trabalho de conclusão de curso, intitulado Gestão de Manutenção de Veículos Automotores. Nesse estudo, será possível compreender como a padronização de processos e serviços são necessários para que os meios de transporte, seja ele terrestre, aquático ou aéreo, se tornem cada vez mais seguros para seus operadores e usuários. A manutenção sempre esteve presente, mas tomou forma ao longo do período da Revolução Industrial, através da necessidade de fazer com que as máquinas continuassem com seu trabalho. Se consolidou como uma necessidade absoluta durante o período da Segunda Grande Guerra, que foi extremamente mecanizada. Veículo automotor, do inglês self-propelled, tem sua definição pelo dicionário de Cambridge como um veículo capaz de se mover com sua própria força. Sendo assim, são máquinas que necessitam de manutenção para continuar em funcionamento sem que coloquem em risco a segurança de seus ocupantes e de todos à sua volta. A questão que motivou a elaboração desse estudo foi a dúvida de quais seriam as consequências de uma má gestão e manutenção de veículos automotores. O principal objetivo desse estudo foi compreender as consequências da má gestão da manutenção de veículos automotores. Em específico, compreender a gestão da manutenção, estudar a importância da correta implementação dos processos, discutir as consequências de não aplicar os procedimentos corretos das normas de regulamentação. A palavra manutenção é definida pelo dicionário Aurélio como uma medida necessária para proteger ou operar algo. Já a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, define manutenção como a combinação de todas as ações técnicas e administrativas destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar uma função requerida. Podemos dizer, então, que o principal objetivo da manutenção é assegurar que o estado de confiabilidade e segurança estabelecido no projeto inicial sejam preservados por meio de intervenções preventivas e corretivas, através de manutenções periódicas, corrigindo falhas relatadas. É a manutenção que garante a segurança de qualquer veículo automotor. Em geral, constam 3 sistemas de manutenção nos materiais de estudo disponíveis: manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção corretiva. A manutenção preventiva pode ser definida como um método de seguir as recomendações do fabricante para manter o veículo operando o mais próximo possível das condições de fábrica, sem sobrecarregar toda a máquina, evitando assim o desgaste ou problema de fadiga de componentes. Portanto, não é realizado quando a máquina ou equipamento está com defeito, mas para evitar falhas, enquanto o sistema ainda está em condições de funcionamento. Para isso, é necessário monitorar o tempo de uso e operações de cada veículo e controlar o ciclo de substituição de seus componentes. Como exemplo mais comum, temos a troca de óleo de um motor, que deve ser baseada na quilometragem ou tempo de uso determinado pelo fabricante. Este conceito deve ser aplicado a todos os componentes e lubrificantes, desde os mais importantes, que podem comprometer o funcionamento e a segurança, como fluido de freio e sistema de freio, correias de distribuição, vela de ignição, até os mais negligenciados, como as lâminas de borracha do sistema limpador de para-brisa e o líquido de aquecimento do motor. Na manutenção aeronáutica, por exemplo, os procedimentos realizados durante os planos de manutenção da aeronave e de todos seus equipamentos são registrados conforme exigência da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A manutenção preditiva utiliza parâmetros de eficiência de cada componente, tendo o controle mais preciso sobre o desgaste através da utilização de equipamentos, como ultrassom, análise de vibração, varredura da central de sistema de controle eletrônico, teste de bateria, imagem térmica e telemetria, para monitorar os parâmetros da máquina. Como o desgaste dos componentes está relacionado às condições de uso e preocupações ambientais,
A manutenção preditiva pode oferecer maiores benefícios ao longo da vida útil de cada componente, alterando apenas quando a eficiência diminui. Além disso, prevê problemas, mantém o desempenho da máquina e reduz os custos de manutenção, minimizando alterações e reparos desnecessários causados por acidentes evitáveis, como colocar em risco a vida humana. É o método mais adequado para itens como pneus, pastilhas de freio, componentes de suspensão, componentes estruturais de aeronaves, motores de helicópteros, etc., pois não possuem uma vida útil definida e estão relacionados às condições de uso, pista e ambiente. Diferentemente das manutenções citadas anteriormente, a manutenção corretiva é realizada após a ocorrência de uma falha em algum componente da máquina, que impossibilita seu funcionamento e, em alguns casos, pode ter colocado em risco a segurança e integridade de seus operadores e ocupantes. A partir do momento em que qualquer atividade de manutenção não é bem aplicada ou executada, é criado um ambiente propício ao desenvolvimento de condições latentes que enfraquecem as defesas de segurança inerentes ao sistema do equipamento e desencadeiam falhas ativas que podem levar a acidentes ou incidentes. É possível concluir que, na maioria dos casos, os problemas decorrem da incapacidade de gestores técnicos em identificar a presença de defeitos, seja por negligência ou de preparo profissional. É necessário investimento na capacitação técnica de todos os envolvidos no processo, desde os gestores, que precisam compreender a gravidade das falhas e sempre procurar métodos modernos onde existe menor custo e maior rentabilidade, até o técnico que executa o serviço. A seleção do método de manutenção adequado dependerá das razões técnicas e econômicas de cada equipamento ou sistema, podendo escolher um método isolado ou uma mistura dos três: manutenção preventiva, manutenção preditiva e manutenção corretiva. Um plano de manutenção eficaz será alcançado através da combinação apropriada das vantagens e desvantagens dos diferentes métodos de manutenção que existem. A literatura descreve outras técnicas e métodos de manutenção, que podem ser classificados como tipos de manutenção ou incluídos nos métodos já descritos. No entanto, os objetivos de todos os métodos se resumem na correção, eliminação e prevenção de falhas, sejam elas executadas de forma planejada ou não. Os planos de manutenção devem incluir a combinação ideal de estratégias de manutenção, coordenadas com metas que promovam o melhor uso do tempo e dos recursos disponíveis. É importante ressaltar que quando o componente é de simples substituição, devido ao nível de detalhamento fornecido pelo fabricante, há ideias aproximadas em termos de ações preventivas e corretivas, tornando a manutenção barata e determinística. Isso raramente acontece com componentes de substituição complexos, que são caros e propensos à manutenção. Por exemplo, a priorização cuidadosa da manutenção preventiva em um programa de manutenção passo a passo geralmente leva a resultados economicamente mais relevantes do que o uso de técnicas de manutenção preditiva. Priorizar a ação em componentes críticos é essencial para evitar manutenção muito cara. Horas de operação, consumo de combustível ou quilometragem são critérios que podem ser usados para estabelecer um plano de manutenção. Sem um odômetro, o registro das horas de operação é mais aplicável aos motores estacionários, enquanto a medição do consumo de combustível é melhor aplicado a operações de coleta de lixo, onde as peças de um motor em funcionamento se desgastam mesmo quando o veículo está parado. Uma combinação de 85% de manutenção preventiva e corretiva é considerado perfeitamente aceitável. Essas foram as referências dos materiais que foram utilizados para o estudo. Agradeço pela oportunidade de estar fazendo a minha defesa do TCC e obrigado.